Giro da Bola. São Paulo. Eu queria só deixar que você possa entrar no Twitter. Qual é o Twitter do João Paulo do Capelanes? Capela Real. Capela Real, ele colocou pra você possa votar que o Wagner Mancini pode ser ou pode alcançar. Não, pode não. Ele tá dizendo que vai ser maior que o Tite. Então ele já tem a opinião. Tá afirmando. Então você que o entra Mancini aí vai ser maior que o Tite na história do Corinthians. e mande nudes pra ele. Eu acho que é muito melhor você mandar nudes do que você mandar opinião. Mande nudes pra ele no Instagram dele e tudo mais. São Paulo! E aí, Paulo do Vale, que faz, hein? Foi pra casa, jantou bonitinho com a mamãe, comeu o quê? Qual foi o prato do final de semana? Prato do final de semana? Pô, agora eu vou Churrasco? ter que tentar puxar pela memória. Arroz de Foi um forno? macarrãozinho com brócolis. Ah, moleque! Macarrãozinho com brócolis, aquele queijo gratinado. Que legal. Isso é bom, hein? É, minha tia que é a cozinheira, viu? A Adriana. Porque Adriana. a gente mora, eu, minha tia e meu avô em Campinas, bom. né? Eu vou pra lá de final de semana. Ela faz uma comida top. Depois aquele sexy hot à noite, vambora. É o que Faz resta. informação. É o que resta É o que também, resta né, pra craque nós Neto? outros. É o que resta. A pandemia quebra as pernas, né, craque? É isso Vamos falar aí. do Quintel. Ó, eu já até parei de piscar aqui porque não tá resolvendo mais. Vamos ao que interessa aí, PDV. Vamos lá, boa tarde. Vamos lá. E o São Paulo chegando, né, aos finalmentes aí com o Crespo. O Hernan Crespo deve ser anunciado. São Paulo, inclusive, tá esperando aparentemente o jogo de amanhã contra o Ceará. Muito por conta do tropeço do Flamengo. São Paulo não quer atrapalhar o clima criado nos últimos dias pelo Visoli, auxiliar, né, e técnico interino do Tricolor nos últimos dias. Então o São Paulo não quer cortar um pouco esse clima, ainda quer deixar o time motivado, pensando em voos mais altos dentro do Campeonato Brasileiro. E aí o Crespo deve ser confirmado até o final da O semana. currículo dele é demais, hein? É muito parecido com o do Fernando Diniz. Eu O até currículo falei hoje. dele é pra ser... Ele é um Diniz que fala castelhano, né, craque Neto, até agora. É. Ele tem uma conquista, que é a Sul-Americana, porém uma carreira irregular. Ele mais perdeu do que 36 ganhou. derrotas. Isso, exatamente. 36 derrotas. Exato. O que eu penso assim, quando você tá numa fase tão difícil como essa, e você tem uma visão diferente politicamente daquilo que o Júlio Casares tem que ter um entendimento do quê? Do enxugamento, de você tentar pagar as dívidas que o São Paulo deve, quase 700 milhões de reais. Você tem que vender o Brenner pro Cincinnati por 80 milhões e esses 80 milhões você tem que pagar 4 meses de salário ou pagar metade do Daniel Alves. E aí eu tenho que pensar o quê? Como que eu penso? Eu tenho que trazer um cara cascudo. Eu não posso trazer o Crespo e ele pode vir a dar certo. Não estou discutindo isso. Eu estou discutindo o currículo. Muitas vezes você tem que ter o entendimento do currículo. Você tem que saber. Quando você vai contratar um treinador para divisões de base, você tem que saber ele, mas ele o Biasotto, por exemplo, que está no São Paulo, foi uma das melhores contratações que o São Paulo fez. O Biasotto. Sensacional. Agora, quando você traz o Crespo, ele é menor que o jogador. Ele é grande como ex-jogador. Ele é um baita do céu. Mas como treinador, ele é pequeno. Então, nesse momento, com o Muricy Ramalho, que deu o aval, e aí o Muricy está completamente errado, do Muricy de 1 ano e meio como comentarista, não é o Muricy de coordenador. Quem acompanhou o Muricy no Sport TV durante 1 ano e meio, não é isso que ele pregava em relação àquilo que ele pensa. E aí, quando ele vem e contrata o Crespo, porque quem contratou foi ele, porque ele é o coordenador técnico e o Júlio Casares, que é o presidente. O Júlio Casares sempre disse que quem manda no futebol é o Muricy. Quando eu trago o Crespo, que é menor que o Daniel Alves, que é menor que o jogador, e que nós aqui não temos entendimento se ele vai dar certo ou não, aí fica a dúvida, certo? Tá legal, então vamos lá. Ele conhece o São Paulo? Ele sabe da divisão de base do São Paulo? Pô, quem que você tem que fazer? Pra quê? Quem tem que ser? Você tem que trazer um cara cascudo. Você tem que ter um cara que vai chegar e falar assim, ô Pablo, desse jeito não dá, meu irmão. Daniel Alves, você vai de lateral direito. O Juan Fran, desculpa, mas não dá mais pra você. O Hernanes, obrigado, valeu a sua história, beleza? O Luan, você não vai jogar mais de líbero, não. Você é volante. O Reinaldo, você não é o Serginho. Você não é o Marinho Chagas. Meu querido Gabriel Sara, como você jogava com o Fernando Diniz? Você marcava, você é assim? Não, então você vai trazer um treinador que não sabe a história do São Paulo, e aí o São Paulo numa situação financeira como essa. Então eu contratei o treinador porque ele é estrangeiro e ele é bonito e ele é... Fala espanhol. Então, pera, por quê? Por quê? Então, então vamos lá, eu vou dar 5 nomes. Guto Ferreira, melhor que ele. Lisca, melhor que ele.
Abel Braga tá saindo, vai ser campeão brasileiro e tá fora do Internacional. Por que não vou lá e converso com o Abel Braga? Abel, você tá saindo fora, quer vir pro São Paulo, quer 2 anos de São Paulo, quer estruturar tudo aqui? Quero. Tamo dentro. E que com o Muricy Ramalho. E aí, pra terminar, você tem Mano Menezes, você tem Filipão. Se o Filipão não fosse pro Cruzeiro, o Cruzeiro caía. Eu penso assim. Vamos aguardar, porque o PDV tá em cima disso. O Santos também tá de olho no Crespo, daqui a pouquinho o Gustavo Soler vai falar a respeito disso. O Crespo se transformou nas últimas horas aí na bola da vez, não é? No cara a ser contratado. Eu acho legal, eu acho positivo quando você tem aí gente que pode vir e acrescentar ao futebol brasileiro, não é? A gente teve uma experiência recente aí, ontem nós falamos sobre isso, né, Netão? A do Abel Ferreira no Palmeiras. O Abel era um desconhecido também. O Abel era a terceira opção do Palmeiras, porque o Palmeiras ouviu outros nãos ali no meio do caminho. Mas não é bonito ele dar certo? Então, e deu certo. Então, eu torço para que, se o Crespo vier efetivamente, que isso aconteça. Que o Crespo possa dar certo, ter o primeiro grande título dele no São Paulo. Uma coisa pra Mas você? é uma aposta. É uma aposta. Você tem gente hoje que poderia dar, nesse momento do São Paulo, a chance de dar certo maior. Sabe um cara que no meu ponto de vista. Pô, o Thiago Nunes, vocês viram ele fazendo o trabalho dele nas divisões de base? Vocês viram o currículo do Thiago Nunes? Até antes, de divisão de base, de molecada, ganhou todos os títulos do Atlético. Aí ele veio pro Corinthians e não deu certo. Tá, beleza. Imagina a vontade que esse cara tá de trabalhar. Imagina a vontade que esse cara tá de dar certo. Imagina a vontade que ele tá de não ter feito as coisas erradas que ele fez no Corinthians e a oportunidade. Ele aprendeu, né? E se reciclou, né? Isso, não seria muito melhor, Thiago Nunes. E aí, o que você quer? Olha o que ele fez do Atlético. Talvez um nome ideal, um nome seria ele. No meu ponto de vista. Mas não, aí você traz o Crespo. Vamos ver, ele não come o ovo do Papai Noel. O Papai Noel não, do Papai Noel não. Coelho de Páscoa. Do Papai Noel. Mas Páscoa é o mês que vem Papai já. Noel. Não, é que eu quis falar do ovo do Papai Noel, mas eu errei o ovo do coelho de Páscoa, você quis falar. É o ovo de Páscoa. Ele não come ovinho de Páscoa. Mas ele é mês que vem a Páscoa, Netão. Eu acho que o Papai Noel não vai nem na rena. Com a rena, né? Que as renas vão buviando, né? Desgraçado, essa rena nunca passou na minha casa que não tinha chaminé. Vocês acreditam nisso? Claro. Se o Capelanos acredita que o Wagner Mancini vai ser melhor que o Tite, eu não posso acreditar no ovo do Papai Noel? O problema é o seguinte, Netão. A Páscoa é o mês que vem, não tem como. Se ele for contratado, os caras não vão poder mandar ele embora. Festa junina, então. A paçoca da festa junina, talvez. Não sei. A cobra! Não tem cobra, não. Mas, eu vou torcer para o Crespo dar certo aqui no Brasil. Tomara que dê certo para a gente poder agregar mais gente aqui ao nosso futebol. Nós estamos precisando de bons exemplos, A gente Netão. pode agregar, mas o que acontece no São Paulo em relação a tudo que você está vendo lá, desde quando você já é o setorista do São Paulo, em termos de organização, em termos de visão, de tudo que aconteceu com o Diniz? É um clube inseguro, né, na verdade, né? Inseguro, tanto que o São Paulo perdeu a liderança do campeonato com 7 pontos à frente. Então, qualquer coisa... Tivesse vencido o Bragantino, tava com 10. De fato. Não é verdade? Não perdia o campeonato. Não perdia o campeonato. E aí perdeu o campeonato pro Bragantino, pro Chupetinha 12 pro Santos, empatou com o Atlético Paranaense, tomou uma goleada do Internacional em casa. Mas peraí, perder pro Chupetinha, velho? E precisamos lembrar também que o São Paulo está numa situação financeira bem difícil, né? Bem complicada, igual a tantos outros clubes. Então tá fazendo conta ali. Eu acho até que você teria técnico nacional num valor até mais acessível do que uma comissão técnica estrangeira. Mas é isso, é a aposta que está fazendo aí, não é? O time do Então, mas aí não é só... Paulo. Aí, no meu ponto de vista, não é só o valor do que o cara vai vir, é o cara não ter o entendimento da situação que existe politicamente, daquilo que não tem e como tá o elenco. E a gente viu, né, Netão, a derrota do Palmeiras pro Tigres no Mundial de Clubes. Não é à toa que a seleção mexicana tem dado problema para a seleção brasileira nos últimos anos. E não é à toa que a gente viu o Tigres eliminando o Palmeiras no Mundial de Clubes. Quando você tem um futebol que se organizou como o futebol mexicano, tem uma liga importante, você atrai estrangeiros com bons salários, empresas que põem dinheiro nos clubes. Vamos lá, tecnicamente do jogo, vai. Quantos chutes o Luiz Adriano deu no gol? Acertou?
pra ir pra No jogo final. contra o Tigres? É. Nenhum, acho que Nenhum. Não deu nenhum chute. Não acertou nenhum. Eu não Vamos lá. vi dar nenhum O William, chute. quantos chutes deu? Eu não me lembro. Os do William meninos, também ter quantas dado. vezes eles chegaram à Nenhum frente chute. pra fazer uma tabela, pra fazer gol? Os dois laterais, quantos cruzamentos eles fizeram pra ir pra final contra o Bayern? Nenhum. O Palmeiras não marcou, que era uma força do Palmeiras em relação ao que aconteceu com o River e que aconteceu com o Santos, e nem atacou. Então, pera um pouquinho, mas como é que o Palmeiras, com um clube com 17 milhões de torcedores, pode tomar um chocolate que tomou do Rafael Carioca, do Salcedo, do Gignac, do Quinones, do Gonzalez? Mas me desculpa, né? A gente tá bem atrasado, né?